fiquei até em dúvida, não é o poder da decisão não, hein? É o poder da indecisão. Nós vamos ver o que o pastor Guerra, que está aqui com a gente, o pastor Rogério, tenta trazer para a gente no programa de hoje sobre esse tema. E a gente sempre começa, né, pastor Guerra, com algo que a Bíblia nos diz sobre isso. Bem-vindos mais uma vez, estamos aqui, né? Sexta-feira, ó, coração para coração aí, ó. Sexta-feira dá 5 pro pessoal, né? Dá 5, Depois de 5 dias na semana, eu tô mais animado ainda, né? Porque amanhã eu tô saindo de férias e tal. Só em fevereiro, aí eu tô mais tranquilo. Que bom. O pastor Rogério vai estar de volta já? Segunda-feira, Rogério. 2 Rogérios, então, juntos? Segunda-feira, 2 Rogérios. Merecidas, viu, Guerra? Aproveita, descansa, né? Bom demais. Uma viajada aí, né? Dar uma refrescada. É isso aí. Voltar em vento e pouco, né? É isso aí. Amém. Nós vamos ler o versículo aqui, que fica em 1 Reis 21, versículo 4 ao 9, que fala assim: Então Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, que falara quando disse: Não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe diz: Que é isso que tens, assim desgostoso o teu espírito, e não comes pão? Ele lhe respondeu: Porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: Dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém ele diz: Não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: Governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come, e alegre o teu coração, eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe, selou com o sinete dele e enviou aos anciãos e aos nobres que haviam na sua cidade, que habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas dizendo: Apregoai um jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Fazei sentar defronte dele 2 homens malignos que testemunhem contra ele, dizendo: Blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levai-o para fora e apedrejai-o até que morra. Então, o que nós queremos colocar nesse texto aqui é que muitas vezes a nossa indecisão leva outros a tomarem decisão por nós. Nossa, é verdade. E talvez não é a decisão que é direcionada por Deus. A questão de Acabe, que ele foi egoísta, ele queria uma coisa que não era dele, tá? Então, assim, ele usou de manha para com ela, né? E muitas vezes o poder de indecisão, a gente acaba trazendo a outra pessoa a preocupar com a gente e tomando uma decisão para nós que não era a decisão que Deus queria para nós. E essa indecisão dele levou o quê? Levou uma pessoa a morrer, né, indignamente, porque, né, fizeram maldade com essa pessoa. Levantou, usou o nome de Deus em vão, que ela levantou um jejum. Né? Pensa bem o tanto de coisas que entraram nesse contexto aí de uma indecisão. Não é? Ele que era um rei e tinha que tomar uma decisão, não tomou. Passou para uma mulher que o coração era maligno, que era Jezabel, e ela toma uma decisão maligna, prejudica uma pessoa e dá a ele o que ele queria. Né? Ele fez o mal, não tomando a decisão certa, e usou uma pessoa maligna. Muitas vezes as nossas indecisões podem trazer coisas ruins para a nossa vida e até porque nos rodeia. É verdade. A gente percebe assim, até mesmo no nosso relacionamento com Deus, a gente muitas vezes não toma decisões porque a gente acha que Deus é que tem que fazer todas as coisas, que a gente não tem nada por fazer, que a gente não tem nenhuma decisão, né, que seja de nós mesmos, como se toda a parte fosse feita por Deus. Ou, como você citou mesmo na própria passagem bíblica, de que a gente fica esperando que alguém tome essa decisão. Talvez
você tentar se esconder ou para não querer ter a responsabilidade, a consequência da decisão. Muito acontece isso com as pessoas, não, pastor Rogério? E ele nem consultou o profeta, porque normalmente naquela consultava o profeta, ele não consultou o profeta e não consultou Deus, porque ele sabia que o profeta ia dar a resposta contrária do que ele queria fazer. Deus ia dar a resposta contrária. Então o que ele fez? Como ele já conhecia Jezabel, ele fez uma manha. Já falou assim, decide por mim, né? Decide por mim. Isso aí. Né? Quando a gente olha esse contexto da indecisão, a gente deve avaliar que uma das primeiras consequências da indecisão, Tiuli, é você perder a oportunidade. Verdade. Né? Então, muitas vezes, a nossa indecisão faz com que a gente perca oportunidades. E você poderá até ter uma outra oportunidade na frente, mas aquela que você perdeu, você nunca mais terá. Essa é uma coisa que a gente precisa ter como consciência. Se eu demoro a tomar uma decisão, ou se eu não quero tomar uma decisão, eu estou correndo risco de perder uma oportunidade, e aquela oportunidade perdida é igual a água que passa por baixo da ponte. Ela não vai voltar e passar de novo. Eu posso ter uma outra oportunidade para chegar onde eu quero, ou até mesmo para acertar a situação. E o que vocês acham que leva as pessoas a serem tão indecisas? Que sentimentos? Eu imagino que medo deve ser um deles. Né? Sim. Insegurança. Insegurança. É outro, né? Pessoa insegura. O medo, a insegurança, eu não vou usar a palavra que está me vindo, né? Que é a questão da... Mas quando você não quer confrontar ou acha que vai magoar o outro. É uma causa bem... Entendeu? E então, covardia também. Covardia. Era essa palavra que eu não queria. Mas tá claro. Mas é, verdade. Eu vi que você não queria, mas covardia acaba, foi covarde. Mas é um dos motivos, com certeza. Foi covarde. E é exatamente. Então, muitas vezes, e aí sim, eu não quero arriscar. Né? Tem decisões que elas implicam em um risco, tem um risco. Uma outra coisa que também nos impede de tomar decisões é não querer mudanças. Porque tomar uma decisão implica em mudar postura, mudar comportamento, implica em mudanças. E muitas vezes sair da sua zona de conforto. Aí é uma outra questão extremamente importante. Bem forte. Isso é bem forte. Sair da zona de conforto. Sair da nossa zona de conforto. Isso aí é bem forte. Entendeu? Então, essas são algumas das coisas que fazem com que a pessoa não tome a decisão. E uma coisa que a gente percebe é que quando eu não tomo uma decisão, e aí é o caso de Jezabel com Acabe, e nós vamos ver isso em uma outra passagem bíblica muito interessante, eu estou dando a alguém o espaço, não o direito de uma forma legítima, mas o espaço e a oportunidade para tomar a decisão por mim ou tomar a decisão que eu não tive coragem de tomar. Um texto muito forte com relação a essa tomada de decisão está relacionado entre Davi e o seu filho Absalão. Quando o seu filho mais velho, ele cometeu aquele ato com a sua irmã, o incesto com a sua irmã. Então, Davi, ele era a pessoa de autoridade não apenas por ele ser o rei de Israel, porque ele, como rei, ele era o responsável por julgar as coisas de acordo com os princípios de Deus. Mas ele como pai, e mesmo que ele não tomasse a decisão como pai de Amon, ele teria que ter tomado uma posição e tomado uma decisão com relação ao pai da vítima do abuso e do incesto. Ela era filha dele. E o que Davi fez? Ele não tomou a decisão que ele tinha que tomar em relação ao seu filho, porque a lei era muito clara sobre aquilo que Davi tinha que fazer com seu filho, e ele não fez. Ele deixou as coisas como estavam, e aí ele deu, então, a oportunidade, abriu
o espaço para que Absalão, também seu filho, irmão da moça, tomasse as atitudes que deveriam tomar. E aí Absalão acaba fazendo aquilo que ele não deveria ter feito. Então, mas muitas vezes o sentimento, que aí eu vejo um sentimento paterno aí de Davi, né? Eu não vou mexer com isso não, porque Absalão era o filho do coração dele, né? No entanto, quando Absalão morreu, Amon. Então, quando ele, né, ele não queria que tocasse, porque era o cara que ia ser o rei, ia substituir Davi, não é? Na questão de Amon. E Absalão também, Davi tinha um certo chegada nele, né? Filho bonito, cabelo enorme e tudo, ele tinha. Então, aí vem também que muitas vezes, uma coisa que eu quero colocar dentro disso aí, do contexto que o pastor Rogério colocou, o sentimento muitas vezes nos leva a não tomar uma decisão. Sim. Você entendeu? E nesse caso, um sentimento dividido, né? Dividido. Que dois filhos, tanto a moça como o rapaz. Sim. Né? E muitas vezes as pessoas nos procuram, né? Tanto a gente na área de cura interior como os pastores, para tentar fazer com que eles tomem essa decisão para elas, porque o sentimento está levando elas a tomar uma decisão diferente. E a gente não tem certas horas que você não pode interferir. Claro, a pessoa fala, não vou tomar essa decisão. Pode orientar, pode, né? Sim, orientar e tal, mostrar a pessoa que ela está errada, mas tomar a decisão nunca, né? Que é uma coisa muito interessante e que, de repente, vale a pena a gente até falar a respeito disso. Sim. Como o nosso estado emocional, ela pode interferir no nosso processo de decisão. Porque muitas vezes quando você está envolvido, e isso, eu tenho certeza que se você parar para pensar, você já viu isso na sua vida, como que você, estando envolvido emocionalmente em uma situação, como que aquilo dificulta não somente a tomar uma decisão, como a enxergar as coisas como elas realmente são. Porque a primeira perspectiva, né, de visualização do problema vem exatamente naquilo que é o que você sente. E quanto mais envolvido emocionalmente, mais de acordo com o seu sentimento ou mediante a sua dor, você vai ver aquela situação. Quanto mais envolvido, mais fácil vai ficar para eu tomar partido. É verdade. Então, como agir numa situação dessas, hein? Onde a gente precisa tomar uma decisão e a gente está envolvido aqui, emocionalmente. vou te contar uma história aqui que aconteceu nos Estados Unidos. Um juiz, né? A Rogerinho morou lá nos Estados Unidos, ele sabe. Eu não sei se ainda lá. A filha dele teve um delito lá no trânsito. E quando ela foi para ser julgada, que eu creio que lá imediatamente, né? Ou na hora ou no dia seguinte. Ou no dia seguinte. Então ela foi para ser julgada. Quando o juiz viu que era filha dele, né, ela chegou, sentou lá, ele deu a sentença para ela. Aí o que ele fez? Ele deu a sentença para ela, deu a multa, que tinha que pagar ali na hora, senão ela não saía. Ele foi lá dentro, tirou a beca, tirou toda a roupa, deu a volta, fez o cheque e pagou para ela. Agora ele era o pai, né? Você entendeu? Agora ele era o pai. Ele foi juiz e pai. Tem que ter essa imparcialidade. Tem né? que ter, você entendeu? Mas é fácil. Não. Por isso que aí vem o poder da indecisão. Então eu achei muito interessante isso, porque ele se colocou nas duas posições distintas. Conseguiu se manter, né? Isso. Neutro em cada uma. Neutro em cada uma. Então eu creio que muitas vezes nós temos que fazer isso. Agora, fácil não é. Fácil, imagino. Não é? Aí tem que ter uma direção muito grande, inclusive de Deus, né? Já viveu situações assim na sua vida mesmo, pastor Rogério? Foi pra fora, Rogério. Foi pra fora. Deságua aí, né? Deságua aí. Confessa pra nós. Vai. Confessa aqui aí. Mas essa é uma situação, Tioli, que todos nós vivemos, temos que nos lidar com ela. Por quê? Porque nós somos pessoas que precisamos tomar decisões e todos os dias. Só que algumas mais relevantes e outras não.
E é interessante que quando a gente pensa na questão da decisão, hoje, uma determinada decisão, ela pode ter um peso para mim, mas amanhã ela pode ter outro peso. Né? Então a gente passa por várias situações onde tomar uma decisão que aparentemente hoje é fácil, amanhã ela pode não ser tão fácil. Verdade. Né? Eu estava até comentando isso durante essa semana, de situações que eu já vivi e que era muito simples quando Deus falava comigo algumas coisas como vai para tal lugar. Né? Então, teve um período na minha vida que eu viajei muito. Hoje, eu sei que já é um pouquinho mais difícil. Por quê? Porque uma decisão de sair e fazer ou ficar um tempo em um determinado lugar ou em um determinado país, como já aconteceu outras vezes, não envolve mais unicamente a minha vida. Claro. Hoje, eu tenho uma esposa e mesmo quando era eu e minha esposa, ainda era mais fácil. Então, vamos nós dois. Mas hoje nós já temos uma filha e essa filha está na idade escolar. Então, não é qualquer época, não é em qualquer lugar, não é de qualquer jeito. Agora, desculpa um parênteses, já que você tocou nesse assunto, eu não sei se eu posso atribuir mais ou menos, mas é a impressão que eu tenho. Nós, homens, que valorizamos o casamento, entendemos que a família é algo de Deus para nós. Nós que, como homens, entendemos que somos o cabeça do casal, que somos o profeta da casa, a impressão que eu tenho é que as decisões são maiores para a gente. Então, eu imagino, a minha impressão é que o homem, a cada segundo, tem essa tarefa de decidir em todo tempo. E, infelizmente, hoje a gente vê muitos homens que não têm esse poder de decisão e acabam outorgando isso para uma outra pessoa da família. E acontece muitas questões de muitas mulheres aí que falam assim, eu vou tomar a decisão, se não der certo, depois meu marido segura, né? Se vira. Se vira, né? E acontece muito isso, se vira e joga a peteca na mão dele, ó, segura aí e tal. E muitas vezes não. Mas tem decisões, por exemplo, eu passei uma na minha vida interessante, porque eu trabalhava 10 anos na Copasa, eu era funcionário da Copasa, e Deus mandou sair para ir para o ministério. Falou, sai, vai para o ministério que eu vou te sustentar. Então eu tive que tomar uma decisão assim e chegar perto da minha esposa e falar com ela, eu estou saindo, estou indo para o ministério. E você estava plenamente na sua zona de conforto. De conforto. Eu tinha tudo, tudo que eu precisava, eu tinha lá. Segurança, um contra-cheque no final do mês. Contra-cheque, tinha tudo. De repente eu larguei tudo. Eu tomei uma decisão. Eu falei com ela, eu vou tomar uma decisão, Deus falou e eu não volto atrás. E não voltei. E saí, né? Agora, é fácil, né? Não. Você entendeu? Não é fácil. É igual, depende de ontem que nós falamos da fé, né? E a Regina está no telefone com a gente, participando. Bom dia, Regina. Bem-vinda aqui no Clínica da Alma. Fica à vontade. Bom dia. Faça a sua participação. E aqui, eu gostaria de saber a respeito dessa questão de indecisão. Eu estou passando justamente por isso, a questão da indecisão do meu esposo. Em todos os sentidos aqui em casa. Ele é muito indeciso. E acaba que eu, às vezes, tenho que tomar a decisão das coisas e eu fico me sentindo, assim, com um fardo muito pesado, né? Em relação a todas as decisões que a gente tem que tomar. Eu queria saber como eu posso prosseguir a respeito disso. Eu já conversei com ele, mas é muito difícil para ele tomar certas decisões. Muito obrigado pela sua participação, vamos falar sobre isso. Eu acho tão curioso a beleza de Deus nesse sentido, porque hoje a gente vê a mulher cada vez mais participando no mercado de trabalho, né? Sempre ajudando no sustento da casa, trabalhando fora, a mulher independente, a mulher que estuda, mas Deus criou a mulher com uma característica de ser cuidada, não é? Amém. De ser protegida. Com certeza. Né? Por mais que ela seja toda independente, ela espera que é a função do marido, essa postura de ser uma pessoa decidida, que toma a rédea, né? E aí, Julie, a questão que ela coloca vem exatamente de encontro com a sua pergunta. Quando o homem ele tem dificuldade de tomar decisão dentro da estrutura da casa, dentro da estrutura do lar, ele transfere isso para a esposa. E isso acaba sendo um peso para a esposa. Imagina. É exatamente a situação que a gente vê na relação de Acabe com Jezabel.
Né? Então, quer acabar com Jezabel? Acabe com Acabe. É verdade. Começa com ele primeiro. Começa com ele. ele. Por quê? Aí é que está a questão. A mulher, ela vê a necessidade. E se o homem tem dificuldade em tomar uma decisão, ela vai tomar a decisão no lugar dele, porque ela sabe que as coisas precisam acontecer. E isso acaba gerando não só um peso para a mulher, porque ela vai estar numa função que ela não se sente muito confortável na maioria das vezes, como vai também, em muitos momentos, trazer um estereótipo em relação a essa mulher. E nós temos, muitas vezes, mulheres que são chamadas de mandonas, de controladoras, de manipuladoras, e dentro do nosso contexto até mesmo de Jezabel, e na realidade elas não são. Tá certo? Por detrás vai encontrar um marido... Agora, uma coisa que é importante a gente entender, que a mulher, ela é ajudadora idônea. Ela é ajudadora. Numa relação entre marido e mulher, ela como ajudadora, ela vai entender quais são as dificuldades que o marido tem. Ótimo. E entendendo as dificuldades que ele tem, ela vai se posicionar como ajudadora se ela faz aquilo melhor. Então, olha bem, estamos nós dois. Se eu sei que você faz uma coisa melhor do que eu não preciso fazer aquilo que você faz. Claro. Com certeza. É verdade. Tá certo? Agora, isso não quer dizer que eu tenho que te deixar sozinho. Não. E é exatamente E outra coisa esse também, ponto. fazer sem carregar como fardo, né? Sim, Não é? o sentir só. Eu isso. acho que o que pesa mais nessa relação, de muitas vezes a mulher tomar algumas iniciativas, é que ela toma as iniciativas e ela ainda se sente sozinha. Ela se sente desamparada, ela se sente desprotegida. Então, é exatamente isso que nós, né, precisamos entender, e principalmente o homem. Se você é homem, mas sabe que você tem dificuldades de tomar decisão e a sua esposa toma decisões mais racionais do que você, isso não quer dizer que ela não possa fazer, mas não deixe que ela fique com o peso e a responsabilidade dessa decisão. Porque uma das coisas que acontece quando a mulher toma decisão é que quando a coisa não dá certo, o homem chega e fala assim, aí ó, tá vendo? Foi você que fez. Verdade. Não, eu vejo muitas vezes assim, e às vezes o homem não toma essa decisão, não é só por uma fragilidade, mas pela avalanche de coisas que nós temos. Sim. Eu chego em casa muitas vezes, minha esposa fala assim, olha, a torneira está quebrada. Eu liguei para 2 bombeiros, eu tenho esse orçamento e, e agora? Quer dizer, já me ajudou, já Sim, né? com certeza. Como companheira ali ajudando nesse Com tempo, nessa certeza. tomada de decisão. Exato.